Chefe, acabamos de encerrar a live da comunidade. A gente tem uma vez no mês um aulão, né? Onde eu explico a dinâmica do planejamento para a montagem de um negócio gastronômico, tiro dúvidas também ao vivo. Fora as lives pequenininhas, essas livezinhas que a gente faz nas redes sociais, no YouTube, principalmente. E o objetivo é tirar dúvidas mesmo, pessoal, como é que faz esse negócio. Então, e a gente faz uma dinâmica, alguns exercícios dentro da comunidade. Então, você tem interesse em receber materiais gratuitos, a minha orientação da maneira gratuita, dentro no link é só se inscrever e entra para a comunidade, os grupos de WhatsApp, e a gente vai estar dentro dessa comunidade. A gente tem aí um acompanhamento da maneira para você colocar o seu negócio da maneira mais assertiva e mais segura possível. Existe um método, isso não é invenção, essa é baseado num planejamento, uma técnica, uma ferramenta, na verdade, que foi criada na década de 60, no século passado. Tornou-se muito populares em grandes empresas, e eu trago com uma metodologia muito mais simples e de fácil execução, aliado também a noções de gestão. Então, toda a construção de um negócio, ele passa por um planejamento, tijolo por tijolo, um ponto que liga ao outro, que vai transformando tudo isso em dinheiro. Um negócio gastronômico, como o outro qualquer, o objetivo é dinheiro. Então você entra com dinheiro, transforma, e você, depois de vender, recebe o dinheiro, paga todo mundo, tira a sua parte, que é o lucro, e reinveste, e todo o processo começa novamente. O objetivo, por isso que eu falo sempre que numa gestão número, é dinheiro. Então você está num negócio como esse para ganhar dinheiro, evidente, né? Senão não estaria fazendo bolo, o que você faz muito bem feito, e daria de graça para alguém. Você quer crescer, você quer ganhar dinheiro, quer aumentar, quer subir na vida, e isso é muito legal. Mas precisa ter uma técnica. Então, primeiro, tudo começa com um planejamento. A gente organiza todas as suas ideias, coloca passo a passo, tijolo por tijolo. Daí, todas as etapas, se você vai estar fazendo, então, a fileira de tijolo da história do negócio, tirar da cabeça, explicar, e vai seguindo o roteiro do que é perguntado. Depois a gente vai para o produto, identifica, valida o produto para poder realmente não para familiares e amigos, mas para pessoas que você acha que é um potencial cliente seu, né? No segundo momento, a gente vai para a questão da ficha técnica, diferenciação. Depois, no outro momento, numa outra fileira, a gente vai entender a questão quem é de fato o seu cliente, a pessoa que você quer que todos os seus esforços vai ser para esse cara que vai estar movimentando. Então a gente vai definir, encontrar quem é esse cliente que você deseja. A gente esmiuça até ter isso bem definido. Depois nós vamos para o mercado, vamos identificar quem são seus concorrentes, o que eles fazem, o que o público desses caras que serão os seus concorrentes, do seu concorrente direto, o que eles gostam, o que eles costumam comer, que preço, e para você ter uma visão da região que você vai estar colocando. Muita gente se perde por aí, porque na hora que você vai estar sem uma análise de mercado, da região que você vai estar fazendo, umas perguntas que eu elaboro para que você possa ir formando, para vendo também a possibilidade de oportunidade e também de ameaça.
dentro desse cenário para que você possa antecipadamente e já ir resolvendo essas lacunas. Aí você vai construindo. Depois você vai para o tijolo, para a fileira de tijolo do marketing propriamente dito, que é um mini plano onde você, vamos lá, colocar os 4 P's, né? Então a gente fala sobre preço, praça, produto, de uma maneira geral. Então a gente vai estar construindo, definir algumas questões, vai entrelaçando e o negócio vai tomando forma. Aí, no outro momento, a gente vai verificar a questão da estrutura. A estrutura que você vai precisar para o seu negócio, você vai estar começando um produto, aí você vai estar colocando lá, no primeiro momento, lá nesse seu produto, na sua estrutura, você imagina que você vai precisar tantas pessoas trabalhando, tantos funcionários. Nesse processo aí tem a parte de pessoas, né, e liderança, que é a parte de você definir processo, quem faz o que, como e quando, né, a parte dos processos bem desenhados e organizados. Depois aí você tem a ideia de espaço, né, quanto espaço de produção você vai precisar, quantos departamentos você vai precisar, dependendo do que você imagina que você vai estar vendendo, e você vai tomando corpo. A partir de então a gente vai para uma outra camada, que é a parte financeira. Baseado no que você informou, a gente vai transformar isso em número. Por exemplo, quantos funcionários você disse que ia ter? Qual é o custo disso? Qual é o custo de imposto disso? Né? Você aluguel, tem, aí a gente vai estar lidando com a questão dos custos. E aí você vai somando, e a gente vai estar tem um simulador para isso. Aí você vai estar desenvolvendo para poder você ter isso muito bem organizado, ter os números na mão, né? Como eu costumo dizer, o lucro ele não nasce em negócio desorganizado. Ele não dá, porque o lucro é o resultado de uma conta. Quanto eu faturei, preciso faturar tanto para poder pagar a minha estrutura, né? Para poder sobrar. Então, dentro daquela sistemática do ciclo, eu começo gastando, que eu tenho que investir no meu negócio. Eu invisto. Eu tenho então um volume de negócio. Ok, começo a trabalhar nele. Aí eu começo, transformo, compro minha mercadoria, pago meus funcionários, vendo, né? Vendo. Aí o cliente pagou. Quando ele pagou, eu começo a pagar todos os meus compromissos, fornecedores, energia, funcionário e tudo, e dentro dessa conta tem que sobrar um percentual que é o seu lucro. Então, para que isso ocorra e para que você possa administrar esses custos, eles têm que estarem dentro de categorias para que você possa organizá-los de uma maneira mais assertiva, para que no final do mês sobre o seu valor. Então, o lucro, muita gente eu tenho tanto por produto. Não é assim. O cálculo, a lucratividade, ele advém, né, do controle das suas despesas proporcionalmente ao faturamento. Então, por isso, são aquelas 3 palavrinhas mágicas, né? Então, planejamento, organização e controle. Nessa sequência. Se você não tem isso no seu negócio, você vai estar perdido. Eu vou ter que ficar fazendo tudo para poder, sendo você mesmo fazendo tudo, para poder sobrar algum dinheiro. Então, isso é assim que é feito a estrutura. Então, tomou forma. Então, você tem então um orçamento, a definição de custos você precisa, através de um cálculo de ponto de equilíbrio, você precisa feito quanto eu preciso faturar para poder cobrir a minha despesa, quanto eu preciso vender, né, em unidade e vender em valores, para que você possa ter então um norte, que a partir do ponto de equilíbrio você começa então a lucrar, a ter o lucro, desde que você não mexa na estrutura de custo fixo. Então, cada vez que você vai aumentando o seu faturamento,
então você vai aumentando a margem de lucro do seu negócio, né? Então, mas repetindo, para que tudo isso ocorra, você tem que ter controle, tem que saber. Então, o plano também lhe dá uma oportunidade para você conhecer bem o seu negócio e você ter a noção de como você administra essa estrutura, esse seu negócio, sabendo exatamente para onde você vai estar indo, quais são os riscos, quais são... E aí a gente entra numa estrutura que eu gosto de começar com o pé no chão. Então, uma estrutura pequena para você testar sua habilidade como gestor, testar sua habilidade do próprio negócio, testar no mercado. Porque uma coisa é o plano especificamente, porque o resultado do plano é fruto do que você pesquisou, fruto do que você foi colocando de informação. A sequência é uma só, no mundo inteiro, mas você vai estar colocando essas informações e aí no final você tem então um checklist, um mapa, uma rota para você seguir. Então eu costumo dizer, demore no planejamento, execute rápido. Então você tem aí, em média, 8 semanas para você ter um plano pronto e começar a executar com esse cálculo pronto, com essa definição. Você só tem quando você faz o cálculo, o ponto de equilíbrio, você encontrou o ponto de equilíbrio, pronto. Você sabe que a partir daí não é aumentar o custo fixo, mas começar a vender, aí você está liberado para poder você abrir o seu negócio mínimo viável. Então, a partir de que você comece a estudar, a testar, tendo esse norte, entender todas as ferramentas que você aprendeu, né? Tá lá na comunidade para tirar dúvida, a acompanhar, você nunca vai estar sozinho. Então, diante desse cenário, aí sim, você tem então aí a estrutura do seu negócio pronto. É assim que em outras palavras, assim, de uma maneira muito simplista para você poder compreender, que a construção de um negócio, ela começa primeiro com um planejamento, com a estrutura. Não o contrário, construindo a estrutura para depois vendo o que dá. Não faz o menor sentido, né? Então, dessa maneira você tem segurança, você sabe quanto exatamente você vai precisar investir nesse negócio, quanto você vai precisar de capital de giro, quanto você vai precisar de ter de domínio para você fazer esse negócio funcionar. E até analisar se isso realmente vai dar certo para você ou não. Então, essas informações, elas diminuem o risco. Essas informações, elas lhe dão uma certa previsibilidade de resultado. Então, você tem aí um norte. Então, essa é a primeira parte. A outra é quando você colocar o seu negócio novo no mercado e começar a testar de uma maneira segura, né? Você sabendo, é o que eu chamo de risco calculado, né? Porque todo negócio é um risco, mas você diminui bastante quando você tem essa estrutura de planejamento já pronta, na mão. É só seguir o mapa e vai na frente. Nosso treinamento, nossa mentoria, ela ocorre com acompanhamento sempre, né? Você ainda recebe toda a estrutura e o acompanhamento de gestão, né? Você não vai estar só, tem uma comunidade, como eu falei, tem network com os alunos, tem uma estrutura de acompanhamento bacana e você tem aí, nesse primeiro momento, vai testar o seu negócio, né? E aí, com o seu negócio testado, você vai para uma segunda trilha, que é a trilha da expansão, que é a trilha onde envolve outros custos, envolve outras coisas que, por exemplo, agora você vai formalizar a sua empresa. Eu sempre digo que não formaliza logo, começa e faz um teste. Testa no mercado, testa com a estrutura, pronto. Aí, quando você for para a trilha da expansão, você tem então a condição de verificar se sua experiência foi boa, então está disposto, não, foi legal, bacana demais, agora então vamos investir. Então você vai para uma estrutura maior, você vai agora usando a mesma base de conhecimento,
é como eu digo sempre, você tem aí, você aprendeu a voar no tec-tec. Agora, os princípios de pilotagem é o mesmo. O que vai diferenciar agora é o tipo de equipamento. Mais sofisticado, mais motor, mais isso, é maior. Tudo isso envolve um cálculo diferente, um outro cálculo. Envolve imposto, envolve... Então, nessa outra trilha também a gente fala sobre leis trabalhistas, fala também sobre... Vai já lhe preparando, porque o gestor de um gasto-negócio, ele é um cara que não precisa ser um especialista em tudo, que não dá, mas ele tem que ter noção, né? E sobre essa parte mesmo de legislação trabalhista, é um dos, vamos dizer assim, o Lázaro, ele costuma falar sobre a questão do efeito colateral, né? Todo negócio que é empresário de muitos anos sabe, existem coisas que a gente não dá para prever tudo. Se você pegar, por exemplo, uma multa trabalhista, isso vai acabar se você não tiver um caixa pronto para esse tipo de intempéries que eu falo também, que é importante que você tenha para poder ter esse tipo de situação, né? Chegou lá um Ministério do Trabalho, então você primeiro se precaver para você ter, né? Ter um bom contador, uma boa nutricionista, tudo isso eu vou fazendo, mas você precisa saber o que você quer e o que você precisa. Por isso tem essas aulas de noção de contabilidade trabalhista e outras coisas mais. Um marketing mais especializado para o gasto-negócio, que é o marketing de relacionamento, entre outras coisas. Então você vai aproveitar o conhecimento da primeira trilha e vai para a segunda trilha. Essa segunda trilha, a trilha já passou um tempo, passou um ano, sei lá, mas dentro da nossa comunidade, dentro da estrutura da escola. E você vai, num outro momento, você vai trilhar esse caminho maior, né? Já com básico, já com um pouco mais de experiência e segurança, né? E vamos estar sempre dispostos a te ouvir e você poder tirar alguma dúvida dentro desse tempo aqui da minha experiência e poder te ajudar na melhor forma possível. Tá legal? Valeu! Então é isso aí. Isso é para você entender como é que funciona a parte da montagem de um negócio gastronômico. E como eu disse antes, a estrutura de um negócio gastronômico praticamente é a mesma, porque você vai precisar a parte de produção, tudo isso é aquele ciclo que eu falei. Você tem que saber o que você vai fazer, né? Quanto você vai precisar investir inicialmente, que você já entra gastando dinheiro, que é um investimento de tudo que você vai precisar para poder começar a vender. Então, e eu falo sempre, comece pouco, devagar, aí você tem a estrutura. Você pegou, montou, aí você faz a primeira compra, aí você transforma isso em mercadoria. Dessa mercadoria você transforma em produto. Você vende, está com a casa aberta, e aí o cliente chegou, comprou e pagou no cartão. Aí desse dinheiro você então paga a sua despesa, vai pagar seus fornecedores, vai pagar seus funcionários, vai pagar a energia, vai pagar, enfim, toda a estrutura que você precisa para estar trabalhando nesse ciclo. E sempre de olho no financeiro. Porque o financeiro é o propósito de tudo, né? Então tudo isso é transformado em dinheiro. E esse dinheiro, essa troca de dinheiro, vai ter que sobrar alguma coisa para você, né? Então, e você só vai conseguir sobrar alguma coisa se você estiver inteiramente focado na gestão desse dinheiro. Então, cada processo dentro do seu negócio, ele envolve um custo. Então, se você não tiver muito atento ao que está sendo feito, está sendo realizado e acompanhar esses processos, esses custos vão aumentando, a ponto de você, no final do mês, não ter nada. Pode. Então, você tem uma perspectiva desde da previsão de faturamento ser uma e o resultado financeiro ser outra? Tem, é possível sim. Então, aí eu mostro como é que você faz para poder você ir acompanhando esses processos e acompanhando para que você possa ter lucro, né? Mas tudo começa com o planejamento. Do planejamento a gente organiza. Depois de a gente organizar, a gente conhece as ferramentas de gestão.
as ferramentas que a gente vai precisar conhecer e dominar para você ter o lucro no final do mês, né? Então, para você não ficar feito barata tonta, querendo saber onde é que estão os problemas, onde é que estão as coisas para poder resolver. E o negócio gastronômico, ele, como eu falei, né, é uma construção, é um ponto, né, tudo está envolvido. Então, se quebrou uma peça, se quebrou uma estrutura, não lascou. Aí você vai ter que encontrar onde é que está o seu problema e aí fica, resolve um problema, resolve outro. Nos programas de TV, a questão do produto ele é extremamente importante, lógico, né? Mas não é só a questão ter um produto maravilhoso, a comida aumenta a venda, sim, mas isso não coloca o lucro no bolso do empreendedor, que vai estar colocando lucro no negócio do empreendedor. Então tem que ser trabalhado a duas mãos. A estrutura do chefe de cozinha, a estrutura de cozinha, de produção tem que estar ok, maravilhosa, padronizada, fechada, trancada, tem que ser esse padrão a vida toda. Do outro lado, essa gestão dessa movimentação financeira. Cada processo, cada coisa que acontece dentro do seu negócio revela um custo. E isso precisa estar sendo bem administrado para você não terminar o mês e a empresa não ganhou nada. Isso é péssimo, né? Porque não é só o fato de ganhar, é o fato de alimentar a empresa. O lucro, ele alimenta a empresa. Se você não alimenta a empresa, ela vai morrer, né, com fome. Então, esse é o princípio que eu queria passar aqui para você. Tá legal? Precisar de mais dúvida, querendo informar, manda um direct para mim. Entre na comunidade, porque na comunidade eu passo conteúdos mais específicos, mais voltados para esse assunto. É diferente das redes sociais, que o pessoal não sabe o que é e tal. A comunidade para que a gente tenha um pouco de consciência do que é a estrutura de construção de um gasto-negócio, né? Eu quero formar gestores. Eu quero que você não seja só um dono. Eu quero que você seja um administrador, saiba administrar corretamente o seu negócio para que você possa ter lucro. Tá legal? Então é isso aí. Muito obrigado, a gente vai se falando.